E aí pessoal, esse é mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. Hoje para falar de HQ e a pauta é Choques Futuristas do Alan Moore. Bom, mais uma vez aí Alan Moore entrando na pauta aqui do programa. A gente já fez sobre V de Vingança, Watchmen, já fizemos sobre o Watchmen, do Inferno. A gente já fez coisa pra caralho dele, bastante coisa. A gente fez o podcast sobre invasão britânica nos quadrinhos, né, que a gente falou bastante do Alan Moore também. Só que agora a gente decidiu falar um pouquinho das publicações dele que talvez não sejam muito conhecidas, né? Que é a fase dele na publicação britânica 2000 AD. Então, antes dele ir para ele fazer o Watchmen, do Inferno, todas as obras que ficaram mais famosas dele, até mesmo antes do Monstro do Pântano, né? A gente tem as histórias aí 2000 AD, onde a gente tem várias coisas de ficção científica, terror, comédia que ele começou a produzir. Mais especificamente aqui nessa compilação Choques Futuristas, nós temos os Choques Futuristas de Targ, Distorções Temporais, Contos do Robocão e as Aventuras do Abelares Nas, né? O alienígena de dois cérebros. Aliás, só lembrando que essas histórias já haviam sido publicadas na Juiz Dredd Magazine, foi cancelada, aí eles juntaram tudo nesse encadernado. Aliás, esse é um problema desse encadernado, porque ele não avisa isso ao leitor, né? Para quem já comprou a Juiz Dredd Magazine, talvez não interesse tê-lo na sua estante, né? Exatamente. Para começo de conversa, assim, antes de tudo a gente tem que fazer uma ressalva. É um milagre que isso tenha sido publicado primeiro aqui, anteriormente, né? Sim. Começa por aí. Mas, apesar de tudo, a reedição da Mitos ficou bonitinha, né? Vale a pena ter na estante. Não, vale a pena. A qualidade do papel tá legal, tá, o contraste. A tradução também tá bem bacana, né? Tá uma tradução localizada. Sim. Né? Mas falta um prefácio, alguma coisa sobre esses quadrinhos, sim. A contextualização e tal. Até porque, por ser uma fase pré-estouro do Alan Moore e trabalhando com histórias curtas, né? Já mostrando aí sua genialidade, né? Apesar do espaço exíguo que ele tinha para desenvolver essas narrativas, essas histórias funcionam muito bem, né? Ele até fala que o grande aprendizado para qualquer quadrinista é trabalhar em espaços limitados, né? O que é, assim, até porque, que nem você falou agora há pouco, quem está acostumado com as obras maiores dele, o V de Vingança, o Watchmen, acostumado com narrativas longas, intrincadas, extremamente complexas, aqui vai encontrar algumas histórias de 4, 5 páginas, né? Algumas histórias bem pequenas. E mesmo assim elas funcionam muito bem, né, cara? Porque todas elas têm ideias muito bem definidas, que eu acho que, assim, apesar dele ser, obviamente, um artista genial e tudo mais, acho que um dos grandes valores, uma das grandes habilidades do Moore é sempre parecer ter muito bem definido aquilo que ele quer dizer, entendeu? Que é uma coisa que não é um mérito. Tem muitas histórias que são geniais, de escritores muito bons, mas que às vezes falta aquele fechamento, aquela definição um pouco melhor, que muita gente justifica como sendo algo aberto à interpretação. Não é, as histórias do Moore também são, mas elas são muito bem definidas e realmente, mesmo num espaço muito pequeno, ele já demonstra essa habilidade e, mais importante do que isso, ele demonstra essa habilidade no começo da carreira, né? Sim. Ele ainda estava engrenando no mundo dos quadrinhos, tanto é que ele estava trabalhando para 2000 AD, que inclusive completa 40 anos esse ano, né? E para quem não sabe, é uma das publicações, acho que junto com a Heavy Metal, é uma das publicações mais clássicas dos quadrinhos alternativos da história. E muita coisa boa saiu dali, inclusive o Alan Moore. Voltando aqui para os Choques Futuristas, no caso, como são várias histórias, é complicado a gente ficar falando uma a uma, tal. Acho que não vai ser esse o intuito. Vira e mexe a gente fala um pouquinho, uns trechinhos, aí, algumas coisinhas que a gente gosta mais. Só que acho interessante falar do panorama geral, assim, de como o Alan Moore trabalha a questão da ficção científica, da comédia, até da questão do terror, né? E é algo que o Moore sempre trabalhou, né? Então, quando você lê essas histórias que ele fez na 2000 AD, você se depara com vários conceitos que você viu em outras histórias que foram posteriores a ele, mas que provavelmente aqui a gente leu antes, né? Então, por exemplo, antes de ler essas, eu li o Watchmen, li o V de Vingança, do Inferno, a fase dele no Lanterna Verde e tal. E daí o que aconteceu? Quando eu passei a ler essas histórias, eu vi que o embrião de vários conceitos que ele usou está aqui.
sabe? Então, a questão na Tropa dos Lanternas Verdes, né? As várias raças, o modo como cada uma compreende o universo do seu próprio jeito, né? Então, por exemplo, Lanterna Verde, no caso da história da Tropa dos Lanternas Verdes, que tem aquele Lanterna Verde que ele não entende o conceito de lanterna e o conceito que é verde porque ele é cego, né? E parte desse conceito está aqui. Várias outras questões, como a questão do tempo, na verdade, ser um plano achatado, onde você consegue ver tudo do começo ao fim e você só entende o que é começo, o que é meio, o que é fim, a partir do momento que você dá um referencial. E você tem isso aqui, então, a questão do Dr. Manhattan, o modo como ele vê o tempo, tá aqui já, algumas coisas. E o mais impressionante, a gente está falando desses conceitos que, posteriormente, o Alan Moore fez histórias longas, o próprio Watchmen, questão da Lanterna Verde e tudo mais, e aqui está em história curta, e o negócio pega, sim, sabe? Você não precisa de muito... Tem histórias aqui com 2 páginas, e ele fecha a ideia do conceito, né? Isso é uma coisa que só um cara que entende, não só que entende o conceito que ele quer trabalhar muito bem, mas um cara que entende a linguagem dos quadrinhos muito bem. O cara que fala, poxa, eu tenho esse conceito complexo. Como é que eu vou falar esse conceito em 18 quadros separados em 2 páginas? Eu acredito, cara, que guardadas as devidas proporções, eu vou falar de mais um negócio que também mereceria um programa para falar só disso, né? Que são os quadrinhos da EC Comics. Sim. Eu acho que aqui o trabalho do Alan Moore na 2000 AD, ele deve muito a esse tipo de história, especialmente porque nós temos, nas coisas mais de terror, a gente tem aquele negócio também do cara que é meio espertão e se ferra no final, como era o caso das histórias da 2000 AD. Então, aqui é mais ou menos um amálgama de contos da cripta com Weird Science e tal. Com Twilight Zone, Rick e Morty. Rick e Morty bebe muito desse tipo de história, cara, também. Nossa, é genial. O Choques Futuristas, cara, ele é interessante porque, assim, ele... Apesar de você ter dito, né, acho que nós 3 aqui, inclusive a maior parte do pessoal, quando leu Alan Moore, leu primeiro os Catatal, o cânone dele. E mesmo assim, ele tem uma qualidade que eu acho que ele parece fresco. Sabe assim, ele tem um frescor de um autor que ainda tá explorando ideias, que está começando e que tem boas ideias. E isso fica muito claro para mim, você falou, né, da questão do Contos da Cripta, porque a gente tem um análogo ao Guardião da Cripta, né, que apresenta pra gente as histórias. E apesar das histórias serem complexas, com todos esses conceitos que vocês mencionaram, tem um tom leve, né, mais humorístico, mais satírico. É um humor tipicamente inglês, né, mais mordaz, mais assim, ácido. Mas ainda assim tem um tom irônico, e não é nem de perto, nem remotamente perto, tão denso quanto, por exemplo, dos temas tratados em Watchmen, V de Vingança e tal. Então assim, tem esse frescor, apesar de ser uma obra prévia dele, já até mais antiga, ela ainda tem esse frescor, né? Esse gosto de ler uma coisa que realmente parece nova. Porque você pode perguntar, a gente até mencionou, poxa, mais uma obra do Alan Moore publicada aqui. Mas merece ser publicada porque tem esse tom diferencial, né? Não é uma coisa genérica, não é uma coisa qualquer. Vale a pena você ver para ter ainda uma outra perspectiva desse autor que é tão consagrado, que é tão conhecido. Entendeu? Você vai ver algo novo dele ali. Não, e é muito versátil também, né? Porque aqui você encontra histórias cômicas, um humor ácido, assim, um humor alcalino muito forte, né? Então, até o ponto de pegar algumas coisas malucas. Então, por exemplo, tem o Ser lá que ele faz a limpeza do universo e dele demora milhões de anos para limpar o sistema, só que quando ele limpa, esteriliza, né? Então, como se todo ser vivo fossem vermes, né? Douglas Adams na veia. Douglas Adams na veia. Mas também, em compensação, tem outras histórias assim que elas são desesperadoras, assim, né? Te perturbam. Então, tem uma que eu lembro muito que é no segmento das distorções temporais, que é o cara que vai acontecendo um montão de lixo na vida dele e ele quer montar uma máquina no tempo para voltar aos tempos de glória. E daí, assim, isso é um spoiler, mas enfim, como a história é uma viagem no tempo, ela é spoiler dela mesma, que você vê que ele conseguiu, só que no final você descobre que ele morreu. E daí, logo naquele momento, aquele breve instante antes da morte, que a vida toda dele passa pela cabeça dele, isso foi a viagem no tempo.
Assim, isso aí é um drama muito forte, o cara faz isso em pouquíssimas páginas, né? Ou a história do cara que adquire consciência que ele tá voltando o tempo, tipo um Benjamin Button, só que ele começa a pensar, nossa, olha só, o sorvete no chão está indo para minha mão e daí para minha boca e eu estou entregando pro cara que vende e ele está me dando dinheiro por isso. Tudo volta. E assim, é muito legal isso daí, é um domínio narrativo incrível. Isso a gente fala, poxa, ele estava com ilustradores já talentosos aí, Steve Dillon, o próprio Dave Gibbons, Alan Davis. Entretanto, a gente vê uma coerência, principalmente olhando nesse formato antologia, a gente vê uma coerência que a gente fala, ok, ele pode ter os melhores ilustradores do mundo, mas é ele, né? É ele. Ele não depende desses caras, ele não depende, exatamente. Até porque a gente tem outros caras que não são tão bacanas aí nessa coleção, mas a gente não lembra das histórias por conta dos ilustradores, Sim. né? O que justifica, inclusive, podcast que vocês fizeram, né, da invasão britânica, justifica... Ficou a mágoa, você viu, né? Podcast que vocês fizeram. Que eles fizeram, porque eu ainda não estava aqui, entendeu? Mas tudo bem, agora eu estou e as coisas melhoraram bastante. Mas naquele podcast que vocês fizeram, vocês até colocam essa tese, né? De que o Alan Moore, ele puxa essa invasão britânica, e justamente porque, através dele, os próprios desenhistas criam um senso estilístico que determina como vão ser os quadrinhos dali para frente. Quando você pega histórias muito curtas, dificilmente elas ficam na memória, né? Normalmente você considera muito mais um passatempo, né? De fato, a concepção inicial é mesmo, tipo, dificilmente vai ser aquela história, aquele fragmento que vai fazer com que você sente numa roda e comece a discutir sobre, né? Aqui você consegue muito, você pode pegar qualquer uma das histórias que ela tem um tema que dá para ficar sendo discutido durante horas a fio, né? Seja em questões mais científicas mesmo, então, sabe, tipo fã de sci-fi que sente e fala, poxa, se isso acontecesse, olha que interessante seria tal, ou até em termos mesmo filosóficos mesmo, porque a questão que ele trabalha aqui, então, por exemplo, tem aquela história que você tem alienígenas que eles cultivam humanos para o zoológico e deles colocam 2 Einsteins, um junto com o outro. E eles chegam à conclusão de que eles estão sendo mesmo frutos de um cativeiro alienígena e tal. E daí eles conseguem fugir de lá e eles chamam os grandes conquistadores, né, os grandes invasores, né, generais. Então o Átila, chamam até o Hitler, né, aparece lá o Hitler, o Júlio César tal, não sei o quê, para escapar assim. Então assim, ok, para e pensa só na genialidade, na inventividade que o Alan Moore teve para criar essa história. Assim, primeiro, a admiração que ele tem para pessoas pensantes. O que eu quero dizer com pessoas pensantes? A gente vê no próprio Watchmen, quando ele coloca na fala do Ozymandias, que ele diz, cara, eu não tive mudança de DNA, eu simplesmente escolhi ser inteligente. No seguinte sentido, cara, o conhecimento está aí, basta você querer pensar tal. E daí quando ele chega e coloca esse negócio aqui nos Choques Futuristas, o Einstein, um conversando com o outro, eles podiam estar lá, ficar parados, só, mas não, é o Einstein. Então bota os dois tentando chegar numa conclusão, tentando chegar numa verdade maior que o achismo, tal, não sei o quê. Você pega essa história, você pega várias outras, a própria questão do Abelard Nas, que é o cara que tem 2 cérebros, 4 olhos, tal, que ele é muito inteligente, só que ao mesmo tempo ele é tão mais inteligente que a situação rotineira ali, que ele dá uma solução que não funciona, né? Tipo, é uma solução óbvia para ele, só que não funciona porque aquele momento, aquelas pessoas ali estão vivendo, têm uma capacidade intelectual mais abaixo e tal. Então assim, cada tirinha aí, quer dizer, tirinha, não é tirinha, mas cada história curta, você consegue discutir muitas coisas, assim, tanto em questão narrativa, porque elas, por mais que sejam parte da mesma publicação, 2000 AD, sejam do mesmo roteirista tal, cada uma tem uma estrutura narrativa diferente, né? Então, assim, cara, é infindável, assim, eu não lembro de ter lido histórias curtas que tenham essa capacidade de ampliação de discussão tão grandes quanto isso. Por mais que eu adore esse formato tal, tenha coisas muito interessantes sobre isso, mas ele acho que foi o único que conseguiu, pelo menos que eu tenha lido, consegue abrir esse leque de possibilidades, sabe?
isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre choques futuristas do Alan Moore. Inscreva-se no canal, dá um like aí no vídeo, manda um e-mail pra gente, procura a gente nas redes sociais. E é isso, semana que vem a gente tá aí. Falou!